A história começa em um momento de grande tensão e medo. O rei Ezequias, governante de Judá, enfrentava uma ameaça que parecia impossível de superar. O implacável exército da Síria, liderado por Senaqueribe, estava marchando em direção a Jerusalém. Esse exército não era um adversário qualquer, era conhecido por sua brutalidade e pelo seu poder destrutivo. Eles já haviam conquistado inúmeras cidades ao redor de Judá, devastando tudo em seu caminho, e agora o alvo era a própria capital, Jerusalém. Imagine o clima naquela cidade, pessoas apavoradas, famílias inteiras temendo pelo futuro. O exército assírio era imenso, praticamente invencível aos olhos humanos. Eles eram numerosos, bem treinados e armados, enquanto Judá era um pequeno reino, com recursos limitados. Todos sabiam que se Jerusalém fosse atacada, a destruição seria quase certa. Senaqueribe enviou mensageiros até Ezequias, com um recado aterrorizante. Os mensageiros traziam não apenas palavras de ameaça, mas também de insulto. Eles zombavam de Jerusalém, afirmando que nenhum deus de nenhum povo conquistado havia conseguido protegê-los do poder assírio. Diziam que o Deus de Israel seria incapaz de salvar Jerusalém, exatamente como os deuses das outras nações não puderam proteger seus adoradores. O que vocês farão? A quem vocês recorrerão? Os assírios riam da fé do povo de Judá. Era um ataque direto não apenas à cidade, mas à confiança deles em Deus. Em um momento como esse, era fácil imaginar o rei Ezequias se desesperando. Afinal, ele estava encarando um inimigo que já havia esmagado todos os outros. Mas, em vez de ceder ao medo ou tentar lutar com suas próprias forças, Ezequias tomou uma decisão surpreendente. Ele escolheu confiar em algo muito maior do que ele mesmo, muito maior do que qualquer exército inimigo, e ele confiou em Deus. Ezequias entrou no templo do Senhor, um lugar sagrado onde ele sabia que encontraria não apenas consolo, mas também a força necessária para enfrentar aquele momento terrível. Lá, ele se ajoelhou e orou fervorosamente. Mas essa não foi uma oração comum, de desespero. Foi uma oração de fé e de confiança. Senhor, nosso Deus, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram todas essas nações e seus territórios. Mas agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. 2 Reis 19 e 16:19. Ezequias colocou toda a sua confiança no Senhor, acreditando que Deus era capaz de intervir, mesmo diante de um inimigo aparentemente invencível. Ele não se voltou para estratégias militares ou para alianças políticas. Ele voltou-se para Deus, o único que ele sabia que poderia trazer verdadeira salvação para o seu povo. E, enquanto o rei orava, o profeta Isaías trouxe uma resposta poderosa. Deus, por meio de Isaías, mandou uma mensagem a Ezequias, assegurando-lhe que Senaqueribe não entraria em Jerusalém. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma contra ela. Com o caminho que entrou, por esse voltará e não entrará nesta cidade, declara o Senhor. 2 Reis 19 e 32 e fim 33. Essas palavras trouxeram uma paz imensa ao coração de Ezequias e do povo de Jerusalém. Eles sabiam que, mesmo diante de tamanha ameaça, Deus estava no controle. Enquanto os assírios se aproximavam, algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Mas naquele momento, tudo que Ezequias e seu povo tinham era a promessa de Deus. O exército inimigo estava à vista, mas a confiança deles estava depositada nas palavras do Senhor. O cerco parecia inevitável, mas Ezequias não vacilou. Ele acreditava que Deus agiria de maneira que ninguém poderia imaginar. A história da fé de Ezequias é uma lição de coragem e confiança em Deus em meio ao caos. Em vez de tentar lutar com suas próprias mãos, ele escolheu dobrar seus joelhos em oração, sabendo que o poder divino é maior do que qualquer força humana.